Obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por saudar o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e dizer-lhe que é muito bem-vindo a esta casa, porque é sempre uma oportunidade para falarmos destas questões específicas da nossa região, que todos compreendem, mas só alguns sentem. E por isso é importante que aqui tenhamos mais esta oportunidade, como já tivemos há uma semana e tal atrás, o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira. E, portanto, indo direto às nossas questões, gostava de deixar aqui, de facto, algumas notas prévias que, de alguma forma, reiteram muito daquilo que aqui foi dito relativamente àquilo que é a condição insular, arquipelágica e específica da região autónoma dos Açores. Isto para dizer que, efetivamente, os fundos comunitários foram vitais para o desenvolvimento dos Açores e foram vitais para a construção da própria região enquanto região autónoma constituída por diversas parcelas insulares e dispersas. E, portanto, isto significa que a política de coesão foi determinante ao longo destes 40 anos para a construção de infraestruturas básicas aos mais diversos níveis, desde comunicações, transportes, portos e aeroportos, mas também ao nível da educação, da saúde, das plataformas digitais, de tudo aquilo que hoje é essencial para se estar ligado entre si e ligado ao mundo. Mas apesar disso, e apesar dos 40 anos, que já passaram desde a instituição da autonomia regional, a verdade é que ainda há muito para fazer e os Açores ainda estão longe de atingir a média da União Europeia e há mesmo indicadores sociais preocupantes que requerem uma intervenção e um investimento público ainda relevante. E isto vem tudo exatamente no sentido de dizer que a política de coesão é essencial para o desenvolvimento político, económico, territorial e social dos Açores. Por outro lado, queria também aqui reafirmar, o que de alguma maneira já foi dito, que a região, sendo uma região insular, tem desvantagens permanentes, aquilo que nós chamamos de handicaps permanentes. E essas desvantagens permanentes nunca se resolvem senão com apoios e ajudas, também elas permanentes, que possam colmatar essa diferença, ou seja, uma discriminação positiva dessas regiões relativamente ao resto do país e relativamente aos Estados-membros da União Europeia, e eu refiro-me não apenas aos Açores, mas a todas as regiões ultraperiféricas da União Europeia, desde logo Açores, Madeira, Canárias e os DOMs franceses, e por isso mesmo, desde o início, foi consagrado o Estatuto da Periferia para estas regiões, inicialmente numa disposição anexa ao Tratado da União Europeia e, posteriormente, já mesmo integrado no Tratado, aquilo que hoje é o artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, portanto, há efetivamente uma visão, e tem havido até agora, por parte da União Europeia, desta diferença substancial e permanente destas regiões e de um tratamento também ele diferenciado. Mas há também o outro lado da moeda, que deve aqui ser evidenciado, que são as vantagens geopolíticas e geoestratégicas que estas regiões trazem à Europa como postos avançados no Atlântico, na América e em África. E, portanto, há, de facto, um custo para a Europa, mas há muitas vantagens a explorar para a Europa e os Estados-membros, designadamente Portugal, deve ter sempre em cima da mesa estas vantagens como contraponto das negociações quando se trata de negociar fundos comunitários. Já dissemos isso aqui muitas vezes, noutras audições, não apenas relativamente àquilo que são os interesses diretos da região autónoma dos Açores, mas com entidades europeias que já ouvimos, com ministros e com deputados europeus, porque isto é uma realidade que deve ser colocada em cima da mesa e agora cada vez mais, porque até com o Brexit a nossa atlanticidade ganha vantagem relativamente ao resto, aos outros membros da União Europeia, porque a Inglaterra também era um partido atlântico e agora praticamente nós somos o país com maior característica de atlanticidade dentro da União Europeia. E, portanto, dito isto, queria também dizer que o PSD está neste processo com uma postura de quem está sempre ao lado do interesse nacional e, por isso, assinou um acordo, uma declaração conjunta com o Governo, onde são definidas aquilo que deve ser os pontos fortes de uma posição negocial do nosso país, para o nosso país falar a uma só voz
em relação à União Europeia e onde, nessa declaração, as regiões ultraperiféricas, os Açores e a Madeira, têm um tratamento fundamental e importante e onde se coloca lá bem presente a discriminação positiva de que estas regiões, Açores e Madeira, devem ser alvo nestas negociações. E, por isso, queria também deixar esta nota prévia. Uma outra questão, também nós não podemos ignorar, e aqui foi de alguma forma referida, é que a Europa debate-se com novas realidades e novos desafios. Desde logo o Brexit, mas também a questão das alterações climáticas, das migrações, da defesa e da segurança interna, e nós não podemos ignorar isso. Mas também não podemos permitir que a política de coesão não continue a ser a política privilegiada em relação aos Estados-membros da União Europeia, na medida em que é a política de coesão que chega a cada cidadão da União Europeia. É a política de coesão que permite a cada europeu sentir-se cidadão da Europa. É, no fundo, a coluna vertebral, a essência da construção europeia. E isso tem que se manter bem vivo neste novo quadro, até porque há todas as razões que aqui já foram expostas para ela se manter assim, porque ainda há muito a fazer em termos de coesão. E, nesta matéria, eu queria deixar bem claro qual é a posição do PSD. A posição do PSD é de garantir o reforço dos fundos comunitários relativamente ao quadro anterior, na pior das hipóteses, a manutenção da política de coesão, da política agrícola comum e da política comum de pescas, garantir um aumento do POSEI, assegurar a manutenção da taxa de cofinanciamento em 85%, reconhecer o direito de acesso a todos os instrumentos transversais e a todos os programas centralizados e transversais da União Europeia, porque elas são horizontais e, portanto, são também fundamentais, uma vez que elas vão existir para as regiões ultraperiféricas, e repor também a regra N+3, uma vez que a Comissão Europeia propõe que passe para N+2 o período de discussão em cada regra. E, portanto, dito isto, o que eu também queria salientar é que, de facto, o Governo da República, no seu documento preliminar, foi muito parco. Eu diria mesmo que perdeu uma primeira oportunidade para marcar uma boa posição relativamente às regiões ultraperiféricas, porque não terá passado cartão às regiões ultraperiféricas, porque senão não podia ter escrito lá 4 linhas e meia. E eu sei, conheço o documento que a região fez, conheço a resolução da Assembleia da República e, portanto, tudo isso devia ter sido bem articulado para podermos ter apresentado em Bruxelas, o país ter apresentado em Bruxelas, um documento mais circunstanciado relativamente àquilo que são as regiões ultraperiféricas. Portanto, houve visivelmente falta de articulação. Senhor Presidente, permita-me também agora que coloque aqui algumas questões, porque eu julgo que era importante fazer estas notas prévias, porque representam aquilo que é a posição do PSD e do PSD Açores, como eleita por lá, em relação à região autónoma, e, portanto, era importante deixar claro que nós temos de falar uma só voz nestas matérias. E, portanto, aquilo que eu gostava de dizer, perguntar em face daquilo que eu aqui disse, é de que, de facto, tudo indica que não houve articulação entre os dois governos para a apresentação do documento preliminar, mas que depois disso gostaria de saber se tem havido ou não, de facto, uma articulação e uma participação da região neste processo negocial. Queria também perguntar como é que vê, perante estes cortes, como é que vê o desenvolvimento dos fatores considerados motores e dos fatores considerados estratégicos no documento que o Governo produziu e que a Assembleia transformou em resolução, a Assembleia da Região Autónoma dos Açores, como é que vê o desenvolvimento desse documento e do que lá está com estes cortes que se avizinham. Por outro lado, também gostaria que nos dissesse se tem a expectativa disto ser melhorado ao nível da repartição interna dos fundos. Ainda a semana passada ouvimos aqui a diretora adjunta, geral adjunta da Mobilidade e Transportes, e o que ela nos afirmou foi que, em relação às RUP, quando lhe colocámos uma questão, que os governos nacionais é que programam internamente as suas prioridades. E, portanto, julgo que isto é importante para nós e é importante também para as suas negociações com o Governo da República saber que garantia é que o Governo dá de que os Açores farão parte destas prioridades na redistribuição interna dos fundos e que não sofrerão cortes, quer na coesão, quer na PAC, quer na política comum de pescas. E, portanto, se espera, se tem essa expectativa,
de facto não haver depois cortes na redistribuição dos fundos internamente. Queria também lembrar que em 2014-2020, para esses fundos, em 2013, mais concretamente em setembro, referiu, segundo o GACS, que os montantes de fundos para o PT 2020 tinham superado as suas melhores expectativas. E o que eu gostava muito é que, no final das negociações, pudesse dizer o mesmo relativamente ao PT 21-27. Neste caso, ao Açores 21, mesmo para terminar, 27. Sr. Deputado. Sim, senhor. E, portanto, só mesmo para terminar, queria dizer que com o que é que está a ser negociado em matéria de valorização geoestratégica da região e em termos dos programas centralizados e os programas transversais da União Europeia, também o que é que está a ser negociado nessa mesma linha para a questão das alterações climáticas e que porque de facto, efetivamente, este orçamento plurianual, como disse bem, é muito orientado para estes programas centralizados e transversais, com recursos importantes alocados a estas matérias das alterações climáticas, das migrações e da valorização do nosso mar, e é importante, com a saída do Brexit, com a plataforma continental, portanto temos que garantir também aqui um financiamento adequado. E, portanto, qual é a expectativa que tem relativamente a estes programas centralizados para dar resposta a este conjunto de questões que não vão estar cobertos pela política de coesão? Muito obrigada.